Você pretende iniciar o uso da famosa Tadalafila, ou Tadala, como o pessoal fala aí nas redes sociais, ou então seu médico prescreveu para você, olha, você vai começar o uso desse remédio e você está de cabelos em pé porque já ouviu um monte de coisa sobre efeitos colaterais do remédio? Então esse vídeo aqui vai para você. Hoje eu vou esmiuçar aqui a maior parte dos efeitos colaterais já citados desse remédio. Eu sou Heleno Paes, médico urologista, e eu atendo muitas pessoas que tomam Tadalafila, sejam que começaram comigo ou já tomavam e vieram para discutir se esse é o melhor tratamento para o seu caso. Se esse é seu caso e precisa de ajuda, o link para consulta comigo está aqui na descrição. Entre lá, já fale com a minha equipe e agende um horário. Lembrando que eu atendo homens do Brasil inteiro e do mundo inteiro através de telemedicina, fantástica ferramenta que possibilitou conhecimento e troca e tratamento com muitos homens de qualquer parte do planeta. Vamos lá? O efeito colateral campeão da Tadalafila é a cefaleia, dor de cabeça. Então, se você tomou o remédio e sentiu aquela dor de cabeça tal, mas, puxa, foi leve, tolerável, deu para prolongar o sexo até o final, saiba que isso é uma consequência natural do remédio e que realmente quando passar o efeito, aquilo vai embora. Alguns homens podem tomar um analgésico e já resolve a situação, não impede o uso do remédio. Analgésico comum, desses que você tem em casa, dipirona, Tilenol, por aí vai. E outros não. Outras pessoas podem ter dor de cabeça realmente incapacitante e aí eles não conseguem mais usar o remédio. Esse efeito colateral, às vezes, nós conseguimos resolver diminuindo a dose ou então trocando por outros remédios parecidos que a pessoa pode tolerar melhor. Ou então, em vez da Tadalafila, que tem uma ação muito longa, 36 horas, nós podemos usar a Sildenafila, que tem uma ação só de 4 horas e de repente é suficiente para aquele homem ter relação e não apanhar demais com a dor de cabeça. Isso serve para todos os efeitos colaterais que eu vou falar, tá? Então, é um manejo comum dentro desse tipo de efeitos adversos. O segundo efeito indesejável que acontece com os homens é um vermelhidão, chamado rubor facial. Aqueles camaradas mais branquinhos ficam vermelhões assim e tal. Os mais escurinhos, às vezes isso até não passa muito percebido pelas pessoas, mas se você, mulher, está assistindo o vídeo e aquele seu parceiro branquinho na hora do sexo está desempenhando bem, mas está vermelhão, suspeite que ele pode ter usado a Tadalafila, hein? Então aí de alerta para as mulheres. Bom, isso não é nenhum problema, ficar um pouquinho vermelhão, quente, assim tal, é algo que acontece e daqui a pouquinho passa e tá tudo certo, tá joia? Vamos para o próximo efeito adverso. Então agora o terceiro efeito adverso seria a mialgia. O que é isso? Dores musculares. Então alguns homens podem experimentar dores nas costas, dores musculares em outras regiões do corpo e isso causar apenas algum desconforto transitório. Eu nunca peguei homens que tomam Tadalafila que precisaram suspender o uso de remédio por causa da mialgia, mas eventualmente isso para você pode ser limitante ou incapacitante. Então, associação com dores musculares. Prestem atenção, hein? O quarto efeito adverso, esse aí eu já ouvi alguns homens, também não é tão comum, mas apareceu já, é a congestão nasal, nariz entupido, sensação de resfriado, coriza, aquela sensação ruim aqui no nariz. Tadalafila pode sim causar esse tipo de congestão nasal. Talvez alguns homens que tenham rinite, sinusite, sofram com isso e já tratam esse tipo de situação, eles possam não se dar muito bem com o uso da Tadalafila e não tolerem, mas não é um efeito dos mais comuns. Outro efeito comum também é aquela intolerância gástrica, famosa, tomei o remédio que não caiu bem, ficou ali pesando no estômago, conversando, sabe? O termo técnico para isso são sintomas dispépticos. Sintomas dispépticos podem ser muito leves, que a pessoa já sabe que é do remédio e dá para usar,
ou às vezes severos do ponto de vista que não dá para tomar, realmente estou incomodado. Não é comum homens suspenderem o uso por causa desses sintomas dispépticos, mas já me queixaram algumas vezes. Então, saiba que pode acontecer. Bom, gente, agora que eu falei desses principais efeitos que são os mais comuns, eu vou falar alguns que são mais raros, que foram descritos e que até muitas vezes não puderam ser associados ao próprio uso do remédio, mas como ocorreram, é importante que vocês saibam. E a sua frequência ela é muito rara, mas quando ocorrer, você precisa notificar o seu médico que aconteceu, ok? Alguns homens podem experimentar, então, distúrbios visuais, exato, começar a ter perda de visão, não enxergar direito, ter sua vista embaçada. Isso se deve a um probleminha vascular no nervo óptico, tá? Raro, mas pode acontecer. Se acontecer, vai precisar interromper o uso. Outra ocorrência que também pode acontecer é a hipotensão, queda de pressão. É um remédio vasodilatador. Se o homem já toma outros vasodilatadores para controle da pressão alta, às vezes a somatória de efeitos pode levar a alguma hipotensão. Se acontecer, você vai conversar com o seu médico e vai ter algum ajuste de doses, provavelmente isso será suficiente para resolver o problema. Um outro efeito relatado também é falta de ar. Alguns homens experimentam uma falta de ar, não conseguem estabelecer exatamente um motivo para isso, mas isso já foi relatado. Então, se você estiver tendo falta de ar quando toma uma tadalafila e isso não acontece nos demais períodos, saiba que pode ser o remédio. Um efeito também raro, mas preocupante, e aí é um efeito urológico, é a ocorrência de priapismo. Priapismo é uma ereção prolongada, dolorosa, que dura mais de 3-4 horas, e isso não é legal, não é prazeroso. Por quê? Porque o pênis ele é danificado em situações de priapismo. Se você tiver um priapismo, você irá procurar prontamente o pronto-socorro para ser medicado, tratado e revertida essa situação, sob o risco de ficar impotente definitivamente ou piorar ainda mais a sua situação de disfunção erétil. E eu gostaria de finalizar aqui como último efeito adverso descrito, a diminuição ou perda da audição. Olha só, gente, que bizarro, né? Isso realmente está descrito que aconteceu em alguns homens e quando você interrompe o remédio, há uma tendência de voltar, de melhorar. Também é raríssimo, mas como houve a descrição, é importante que isso seja falado, né? Frisado para que as pessoas saibam disso, tá joia? Doutor, você está esquecendo daquele camarada que morreu no motel e tal? Então, gente, isso aí é um pouco anedótico, não tem como caracterizar que isso foi realmente consequência do remédio. Essas ocorrências de morte em relação sexual usando o remédio, elas ocorrem em pessoas que tinham problemas cardíacos ou alto risco, né? Tinham vários fatores de risco para problema cardíaco. Então não dá para ser atribuído ao uso do remédio, tá ok? Bom, curtiu o vídeo? Então já vá aqui, já dá o seu like para ajudar a gente no canal, se inscreva no meu canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.